Boa tarde a todos, né, presentes. Vamos dar início à defesa de estágio curricular da aluna Vitória Alves Pereira, né, para obtenção do título de engenheira agrônoma. Agradeço a presença dos avaliadores, né, a professora Franciele de Oliveira e o engenheiro agrônomo Maurício Anastácio Duarte. Então, agradeço a todos a presença. E, Vitória, tu tem em torno aí de 20, 30 minutos para fazer a tua apresentação, né, do que tu fez durante o estágio, e depois nós abrimos as perguntas para a banca, tá bom? Então, pode começar. Boa tarde a todos. Eu sou a acadêmica Vitória Alves Pereira, como o professor me apresentou, de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense, Campus Santa Rosa do Sul. E hoje eu vim defender o meu estágio curricular, que ocorreu no Laboratório de Controle de Qualidade da empresa Prodaps, orientada pelo professor Miguel Ângelo Ziegler Arboit. Então vamos começar identificando a empresa, que tem o nome fantasia Prodaps e fica localizada em Araranguá, Santa Catarina. Sua razão social é a Apis Nativa Agroindustrial Exportadora. O proprietário é o senhor Tarciano Santos da Silva. Minha supervisora de estágio foi a nutricionista Catiane Gomes Bristotti. A área de atuação foi o Laboratório de Controle de Qualidade. E o estágio foi desenvolvido no período de 11 de janeiro a 9 de abril de 2021, uma duração de 520 horas. O objetivo geral, então, foi desempenhar atitudes e hábitos profissionais, sair, do mundo acadêmico e vivenciar a vida numa empresa, adquirindo um pouco, exercitando e aplicando conhecimentos técnicos na área de apicultura aplicados ao laboratório, executando análises físico-química da matéria-prima e produto acabado e de cera, verificando a qualidade inicial e final do produto. Os objetivos específicos: realizar análises físico-química do mel e cera, preparar amostras para clientes, fazer análise diária de pH, cor, umidade, aroma e sabor, buscar nas referências os fundamentos teóricos para a realização de cada uma dessas análises, empregar os conhecimentos teóricos na prática e reunir todas as informações a fim de redigir o relatório para a compreensão de tudo. Então, para descrever a empresa, vamos começar falando um pouco do seu histórico. Começou quando o farmacêutico e bioquímico Célio Silva conheceu as abelhas. Começou ele a estudar sua biologia e foi se apaixonando pelo contexto geral. Ele aliou, então, os conhecimentos que ele tinha na área de farmácia e bioquímica e desenvolveu, então, em 1992, a empresa, abrindo mais voltada para o ramo de apiterapia e cosmiatria, que segue até os dias de hoje, Em 2001, dentro do grupo Prodaps, então ele também fundou a Apis Nativa Agroindustrial Exportadora, dentro do mesmo grupo, porém voltada só para exportação de mel. Em 2004, abriu uma filial no Piauí e deu início ao Projeto Orgânico, que hoje é um dos maiores do país. Em 2008, a empresa foi líder no ranking brasileiro da exportação de mel. Em 2017, ela inaugurou o maior entreposto de mel da América Latina, que é onde eu desempenhei meu estágio. Durante a sua trajetória, ela já desempenhou várias coisas, vários destaques. Um dos mais importantes são que ela já ganhou 5 vezes o prêmio de melhor mel do mundo, na Apimundi. Hoje o Grupo Prodaps conta com 81 funcionários e mais de 1.000 apicultores fornecedores de mel de diferentes regiões do Brasil. Sendo que destes 1.000, 900 desses apicultores estão dentro do projeto orgânico, então a grande maioria. A infraestrutura física atual da empresa tem sede em Araranguá, nessa imagem que a gente está vendo. Essa sede tem uma área construída de 9.088 metros quadrados, quase 1 hectare, então, Ela possui 3 filiais, uma no Piauí, uma no Maranhão e uma no Ceará. E dentro da empresa, ela possui 18 setores, sendo um destes o laboratório. Esse é o organograma administrativo da empresa. Podemos ver aqui, acredito que apareça a seta para vocês, o diretor, a divisão, e dentro dessas divisões temos o setor de qualidade. E dentro do setor de qualidade
está inserido o laboratório, que conta com seus laboratoristas e estagiários. As atividades que a empresa desenvolve. É uma empresa do segmento alimentício, voltada para a exportação de mel. Ela faz o processamento de mel e de cera de abelhas, sendo que a parte de ceras é separada da parte de mel e é uma escala bem menor o trabalho com a cera. Faz o recebimento de matérias-primas de produtores rurais ou pré-beneficiadas de outros locais. Faz a classificação, industrialização, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e a expedição dos produtos, principalmente para o mercado externo. Então, para introduzir do assunto que a gente vai tratar, eu vou fazer algumas definições de alguns termos. O laboratório de controle de qualidade, que foi aonde eu trabalhei dentro dessa empresa, tem a missão de analisar as amostras de mel e de cera que chegam na empresa Prodapes, a fim de identificar se os produtos estão atendendo os requisitos mínimos de qualidade. O que são essas análises físico-químicas? São feitas para determinar, para quantificar e qualificar os componentes específicos que tem dentro desse alimento, estabelecendo uma identidade para o produto. E o que é essa qualidade? A qualidade é um conjunto de parâmetros que é verificado e permite caracterizar o produto em relação a um padrão já definido, nesse caso definido por lei, quanto aos seus fatores externos e internos, higiênicos, sanitários e tecnológicos. E isso pode variar também dependendo da expectativa do consumidor, né? E o que é mel? O mel é um produto alimentício que é produzido pelas abelhas melíferas, a partir do néctar das flores, ou também das secreções precedentes de partes vivas das plantas, ou ainda de excreções de insetos sugadores de plantas, por exemplo, o melato de Bragatinga, que as abelhas recolhem, transformam, combinam com substâncias específicas próprias, armazenam e deixam madurar nos favos das colônias. Diferente da cera. A cera é um produto secretado pelas glândulas das abelhas operárias, ou seja, não é recolhido da natureza, é diretamente das suas glândulas. Ela é utilizada para a formação dos favos nas colônias, possui consistência plástica, cor amarelada e muito fusível. Além disso, a cera vai escurecendo com o passar do tempo pela disposição do própolis dentro dela, o que pode dar um aspecto de sujeira quando é derretida. Dentro de todo esse sistema, tem diversas leis que ordenam o funcionamento dele. Leis que definem o que é mel, o que é cera, como que deve ser feito os processamentos deles, como que deve ser a agroindústria do mel. Se destacam a portaria número 6, de 25 de julho de 1985, a instrução normativa número 11, de 20 de outubro de 2000, a instrução normativa de 19 de janeiro de 2001 e o decreto 9.013 de 2017. O decreto 9.013 é o conhecido como RISPOA, que é os produtos de origem animal. Então, esses produtos das abelhas estão sujeitos a sofrerem inspeções e auditorias periódicas, principalmente quando se trata aí, né, do comércio interestadual entre os estados e do comércio internacional, para verificar como é que estão as condições higiênico-sanitárias e tecnológicas. E todas essas análises que são realizadas estão previstas e detalhadas pelo Manual do Laboratório Nacional de Referência Animal, conhecido como LANARA, de 1981. E o que é um mel de qualidade? Então, o que a gente está procurando para ver se realmente é? É um mel que tem a predominância de açúcares, especialmente glicose e frutose, com uma mistura complexa de outros hidratos de carbono, enzimas, aminoácidos, ácidos orgânicos, minerais, substâncias aromáticas, pigmentos, grãos de pólen e água. Então, é isso que a gente tem que encontrar no mel. O mel, além disso, tem uma composição infrequente, porque ele é um alimento bem complexo. Ele vai variar dependendo da sua origem floral, por exemplo, das condições ambientais onde está a colônia que o produz, de como é realizada a colheita e o processamento do mel,
Ele pode ter origem de diversas flores ou predominância de uma única espécie floral. Oscila até mesmo entre safras de um mesmo produtor. E toda essa diversidade, de onde ele pode vir, do que pode acontecer com ele até o consumidor final, vai variar diversos atributos dele, como cor, sabor, aroma, pH. E vou destacar também a questão do mel de melato. Ele advém de secreções das glândulas salivares e do intestino de insetos. O mais comum é da cochonilha na bracatinga. E como ele já é um mel diferente, ele vai diferir em diversas análises. Ele tem composições diferentes por conter enzimas. Então, por exemplo, ele vai ter mais nitrogênio, entre 0,2% e 1% da matéria seca, e maior quantidade de cinzas, maior quantidade de sacarose, do valor de pH, menor quantidade de açúcares redutores, do teor de glicose. Esse fato do teor de glicose faz com que dificulte sua cristalização. E o principal ácido é o cítrico. O que faz com que já na legislação a gente encontre alguns parâmetros que são diferentes para o mel de melato. Então, agora eu vou descrever as atividades que eu realizei durante o período de estágio. A gente trabalhou no laboratório de controle de qualidade em 4 laboratoristas, sendo que uma era supervisora e responsável do laboratório, outro era um laboratorista e 2 estagiárias. A gente trabalhava recebendo matéria-prima e produto acabado e avaliando se elas estavam dentro das leis e também conforme as solicitações que os clientes faziam. Sendo que matéria-prima é o produto que chega na empresa e o produto acabado é depois de ser processado. Então, a análise que era realizada em cera era para ver se estava ausente a parafina e a ceresina, e foram 12 análises realizadas no mel, que eu vou estar detalhando. Sendo uma delas a organoléptica, que é a análise de aroma, sabor, textura, conforme a necessidade. Então, logo que esses méis chegavam à empresa, eles eram recebidos, e no recebimento eles já eram identificados e colocado do mesmo tambor do recebimento, era recolhido uma parcela e colocado nesses potinhos, que eram levados até o laboratório. O mesmo número que havia no tambor era colocado também no pote da amostra. E além de conter todas as informações, a gente já diferenciava pela coloração da etiqueta. A etiqueta azul nos mostrava que o mel era orgânico, e a etiqueta laranja que o mel era convencional. E também, quando a etiqueta era amarela, a gente sabia que era amostra de produto acabado. Então, logo que chega, vem nos potinhos, como a gente pode ver aqui embaixo, a bandeja com os potinhos recém-chegado. Eram preparados os tubos de ensaio e já era feito o preparo da amostra para serem iniciadas as suas análises. Era identificado esses tubos de ensaio com um número relativo a cada amostra e colocado mel até a demarcação feita no tubo de ensaio. Depois desses méis eram encaminhados para o micro-ondas e aquecidos por um tempo curto, apenas para que eles ficassem bem fluidos para a gente conseguir realizar as análises, e encaminhados para a centrífuga, para que as bolhas de ar flotassem e também fosse possível retirar a camada superior com as sujidades. Depois dessa camada superior retirada, era possível passar esse mel do tubo de ensaio para as cubetas, como a gente consegue ver aqui, para seguir fazendo a determinação da cor do mel. Primeiramente, depois de colocado o mel nas cubetas, era ligado o colorímetro e feita a calibragem. Após a calibragem, era inserida essa cubeta com mel e feita a leitura. Simplesmente clicando nos botões. E a gente pode ver aqui a variação que tem as cores do mel, indo de méis muito claro até méis muito escuros. E a gente pode ver aqui dentro da caixa de cubetas também a variação que pode ter dentro de uma mesma carga, sendo que essa carga pode vir de diversos produtores, né? Então, a gente pode ver como varia e como é interessante. Essa é a escala
que é utilizada, que pode ir de 1 a 150 comprimentos de onda, podendo ir de branco da água até âmbar escuro. Por que a gente avalia a cor? Além de ser interessante, ela indica a origem floral do mel. Por exemplo, méis muito claros podem ser méis que indicam ser de flores de uva japonesa ou de flores de laranjeira. As cores que a gente geralmente conhece como cor de mel pode ser um mel silvestre ou pode ser um mel de eucalipto. E méis muito escuros, acima ali de 130 já, pode ser um mel de flor de aroeira, um mel de melato. E outra coisa que ele pode estar indicando é a questão de uma tentativa de descristalização mal sucedida, por exemplo. Mel muito escuro que pode ter sido queimado nessa tentativa. Ou tempo de estocagem muito alto, podendo indicar também para que já está com HMF alto. Depois disso, esse mesmo tubo de ensaio, o que sobrou, que não foi para a cubeta, era levado para a análise seguinte, que era a determinação do teor de umidade. Essa determinação era feita nos refratômetros, a gente utilizava esses 3 juntos, depois da calibragem com água destilada, e sempre limpando com papel úmido ou algodão para não arranhar o sensor, a gente colocava a amostra de mel e clicava no botão 3 vezes até estabilizar o valor da umidade, para a gente ter certeza que era aquela umidade mesmo, que estava estável, para não prejudicar nenhuma das partes envolvidas. É importante essa análise por questão de vida de prateleira de mel. Quanto mais alta a umidade, mais fácil desse mel estar estragando, né? Dentro da legislação brasileira, o máximo permitido é de 20%, sendo que o ideal é 18%, porque nessa volta de 18% que as abelhas operculam o mel e indicam que está maduro dentro da colônia. E é uma análise bem importante também, porque esse teor de umidade pode estar mudando, porque o mel é higroscópico, né? Então ele absorve essa umidade que pode estar no ambiente. Outra análise realizada dentro do período de estágio foi a determinação da condutividade do mel. A condutividade do mel, para ser realizada, eram pesados 5 gramas da amostra e colocados 20 ml de água destilada e homogeneizava tudo, levando para o condutivímetro. A lei brasileira determina que o valor médio da condutividade deve ficar entre 2 a 8 siemens. No laboratório, o condutivímetro dava o resultado em milisiemens e a gente ainda convertia esse resultado para microsiemens, ficando o resultado final entre 0,1 e 2. Esse microsiemens é porque geralmente os clientes pediam dentro dessa variação, mas estava tudo dentro da lei, tudo dentro dos parâmetros. É uma avaliação interessante, porque está relacionada também com o teor de cinza. Quanto maior a condutividade, vai ser maior o teor de cinzas, e o que está ligado com a concentração de sais minerais, ácidos orgânicos e proteínas do mel. A condutividade também mostra a origem desse mel. Méis de melato tem uma condutividade bem alta. Então, quando a gente queria ter certeza se o mel era de melato, a gente media a condutividade de cada amostra. E méis monoflorais vão ter sempre valores bem inferiores. É interessante também que independente de onde o mel vem, das condições climáticas, da época que foi colhido, ele sempre vai apresentar a condutividade parecida, dependendo da sua origem floral. Outra avaliação feita era a determinação do pH. Para realizar a determinação do pH, eram pesados 10 gramas de amostra de mel e diluídas em 75 ml de água, como a gente pode ver aqui nas imagens. É importante ressaltar que antes de fazer qualquer pesagem, a gente sempre aferia a balança e a gente homogeneizava bem a amostra de mel que estavam nos potes. E depois a gente homogeneizava bem também essa amostra pesada com água para fazer uma solução de mel. Então, basicamente, a base de todas as análises era a solução de mel. Depois da solução de mel pronta, a gente calibrava o pH-metro com as soluções de pH
4,01 e com a solução de pH 7,01. E depois era medido, como a gente pode ver aqui, uma amostra com 4,18 de potencial de hidrogênio. A concentração de íon de hidrogênio deve ficar entre 3,3 e 4,6. E vai variar dependendo da botânica da região de colheita do mel. Porque isso já vai variar conforme a planta, né? Cada planta, dependendo do tipo de solo, do clima, já vai ter um pH diferente. E, além disso, vai variar também conforme as substâncias secretadas pelas abelhas ao néctar, especialmente durante o transporte dentro da sua vesícula melífera. Uma coisa que a determinação do pH pode indicar é a adulteração no mel. Valores muito baixos podem indicar xarope de sacarose ou amido invertido por hidrólise ácida, e valores muito altos podem indicar um acréscimo de calda de sacarose sem adição desse ácido. Junto com essa análise do pH, era feita também a determinação da acidez total, porque as duas análises estavam diretamente relacionadas. Para fazer o valor da acidez total, era utilizada uma solução de hidróxido de sódio a 0,1 normal, que é a que a gente tem aqui do lado, que era colocada na bureta, e essa mesma solução de mel que tinha sido medida antes, era colocada a solução de hidróxido dentro, e ia se medindo o pH até neutralizar e ficar com o pH 8,3. Depois era visto quanto que foi gasto da solução e multiplicado por 10. Esse era o valor da acidez. A acidez máxima permitida pela legislação brasileira deve ficar até 50.000 equivalentes por quilograma. Normalmente, no mel já tem cerca de 0,5% de ácidos orgânicos, o que vai alterar no seu sabor, no seu aroma, na sua resistência à contração de micro-organismos. O ácido que é encontrado em maior quantidade geralmente no mel é o ácido glucônico. E a acidez total ela é uma indicadora de fermentação, principalmente quando a umidade também está alta. O que é interessante é que o teor de acidez ele pode variar dentro da mesma espécie botânica. Por exemplo, dentro de vários méis de laranjeira, a acidez pode estar diferente. E também varia sua relação com o teor de umidade. E pode estar indicando também a adulteração, por adição de xarope de sacarose ou amido invertido por hidrólise ácida. Uma análise bem importante realizada era a identificação do HMF, hidroximetilfurfural, que se iniciava fazendo a solução de paratoloidina, que era uma solução muito importante, porque ela tinha que ser feita 24 horas antes da análise, porque ela tinha que sofrer a reação durante 24 horas em geladeira, para no outro dia conseguir realizar efetivamente a leitura do HMF. Para fazer essa leitura do HMF, eram pesados 5 gramas da amostra, diluídos em mais ou menos 20 ml de água. Quando eu digo mais ou menos, é porque a gente utilizava mais ou menos a quantia de água, para depois a gente estar colocando no balão volumétrico e deixando exatamente no menisco. Por exemplo, aqui, depois de ser colocada a água, ela era passada para o balão volumétrico de 25 ml, homogeneizando tudo, ficando a solução de mel pronta. Essa solução de mel pronta era passado 1 ml para cada tubo de ensaio, sendo que para cada amostra de mel eram 2 tubos de ensaio, um para fazer o branco e outro para fazer o da amostra mesmo, para seguir para o espectrofotrômetro. Depois, esses tubos de ensaio eram levados para dentro da capela, onde eram adicionados 2,5 ml de paratoloidina a cada tubo de ensaio. Essa paratoloidina é a que ficava em geladeira em 24 horas. E colocado 0,5 ml de água destilada no tubo de ensaio da frente
e 0,5 ml de ácido no tubo de trás. Por quê? O da frente seria o branco, para a leitura do espectrofotrômetro, e o de trás para fazer a leitura do mel em si. Como a gente pode ver aqui. Depois era homogeneizado e passado para as cubetas de vidro, e esperava-se atingir 4 minutos dessa reação, para entre 4 e 5 minutos ser inserido dentro do espectrofotrômetro, que é onde a reação está ocorrendo com maior intensidade, e fazer a leitura da absorvância. E essa absorvância multiplicada por 192 é o que ia dar o valor do HMF. Essa é uma tabela que, entre algumas que tinham dentro da capela, para a gente sempre lembrar, ter certeza do que estava fazendo, quando estivesse realizando as análises. O HMF é um elemento químico, como a gente pode ver aqui, formado por um grupo de aldeídos. Ele é presente de forma natural nos méis, porém, ele vai aumentando a sua quantidade no mel com o envelhecimento natural, pela desidratação das hexoses, em especial a frutose. Tem um porém que o mel guardado de forma inadequada ou o mel aquecido a altas temperaturas, ele aumenta esse HMF muito alto. E aí vira problema, porque o HMF muito alto ele é prejudicial, tanto se esse mel for devolvido para as abelhas, quanto para os humanos. Ele pode ser até carcinogênico, que seria causador de câncer. O máximo permitido pela legislação brasileira é de 60 miligramas por quilo. Já nas legislações internacionais, o máximo é de 15 miligramas por quilo. Outra análise realizada era a análise de açúcares redutores em glicose. Para fazer essa análise, eram pesadas 10 gramas de mel, diluídos em mais ou menos 50 ml de água destilada, e dessas eram medidos com uma micropipeta 2 ml e colocados no balão volumétrico de 100, e depois completado esse volume. Esse balão, essas 100 ml dessa solução, era inserida na uretra, como a gente pode ver aqui, nessa imagem. Depois, era pegado este Erlenmeyer, colocado 10 ml de filling A, 10 ml de filling B e 40 ml de água. E colocado sobre a placa aquecedora e agitadora com 1 ml, uma gota, na verdade, de azul de metileno. Que essa gota de azul que vai indicar a viragem da titulação. E titulada, então, essa amostra para obter o tanto de açúcares redutores em glicose que a gente tinha naquela amostra de mel. Que era dada pela fórmula de 500 dividido pelo volume gasto vezes a amostra de 20%. Essa análise quantificava a quantidade de açúcares simples contido no mel, que seria a glicose e a frutose. Esses açúcares vêm da seiva das plantas, né, que é a sacarose quebrada em glicose e frutose, que é onde as abelhas buscam, viram mel, e a gente encontra depois esses açúcares naturais, que é o que a gente espera encontrar. Abaixo do valor previsto em legislação, indica que o mel não foi amadurecido o suficiente para a colheita, que ainda não teve a invertase da sacarose em glicose e frutose. Ele não deve ser inferior a 65% no mel floral e de 60% no mel de melato. É interessante também que a glicose determina a tendência de cristalização do mel, por sua baixa solubilidade, e a frutose é a responsável pela doçura e também pela higroscopicidade do mel. Seguindo essa análise, era feita açúcares não redutores em sacarose. Então, era diretamente relacionada. Só que, diferente daquela solução de mel que ia direto para fazer a titulação, essa solução ganhava mais 1 ml de ácido, era colocada em banho-maria por 1 hora, deixava-se esfriar, e depois era neutralizado com hidróxido de sódio a 10%,
e verificando, aqui como a gente vê na imagem, com papel tornassol, quando ela ficava neutra, para depois a gente conseguir utilizar essa solução para fazer a titulação. Daí, seguindo o mesmo procedimento anterior, depois dessa nova etapa. Dessa titulação, a quantidade de ml gasto ia na fórmula, que indica o V, e depois que gerava os açúcares totais, eram reduzidos pelos açúcares redutores, que é a análise anterior, multiplicado por 0,95, que dava o valor de porcentagem de sacarose presente no mel. Essa sacarose presente no mel não pode ser superior a 6% em méis florais e não pode ser superior a 15% em méis de melato. Se baseia que depois da hidrólise é possível quantificar indiretamente a sacarose na solução analisada por meio da análise dos açúcares redutores formados. Por isso que essas avaliações estão diretamente relacionadas. Os teores altos evidenciam a adulteração do mel por adição de xarope de sacarose parcialmente invertida ou alimentação das abelhas ainda no início da safra. Além disso, também pode ser indicativo de que o mel foi colhido prematuramente pela sacarose ainda não está completamente transformada. Outra análise realizada, uma análise complementar, era a análise de Lugol. Depois de ser realizado lá, como eu expliquei anteriormente, a leitura do teor de umidade, o resto do mel que ficava no fundo do tubo de ensaio era preenchido, o tubo de ensaio, com água e colocado em banho-maria. O banho-maria era para deixar a amostra mais fluida, para a água, o mel e o Lugol se homogeneizarem melhor e conseguir ter uma melhor leitura da análise. Depois de estar previamente aquecido, eram colocadas 2 gotas de Lugol, homogeneizado e verificado a cor. Se a cor ficasse com tonalidades de azul, violeta intenso ou marrom, significava que esse mel podia ter alguma adulteração. Outra análise realizada era a prova de Lund. Para fazer a prova de Lund, eram pesadas 10 gramas de mel, adicionados mais ou menos 25 ml de água e depois nivelado no balão de 50 ml. Dessa solução, previamente feita, eram colocados 10 ml da solução de mel na proveta, mais 5 ml de ácido tânico e completado na bureta, como a gente pode ver aqui, até 40 ml de água. Ela se dá pela precipitação das substâncias albuminoides do mês pela ação do ácido tânico. O acumulado normal, depois de 24 horas, a gente deixava essa solução 24 horas em descanso, devia ficar de 0,6 a 3 ml de precipitados. Por quê? Porque um mel adulterado não forma precipitado, então ela tinha que estar dentro desse parâmetro. Outra análise realizada era a análise de sólidos insolúveis em méis. Para fazer essa análise, era colocado o papel filtro durante 1 hora na estufa a 105 graus. Eles eram pesados e deixados na câmara desumidificadora para ser iniciada a filtragem. Era pesado 20 gramas de mel no becker, adicionados 250 ml de água a 80 graus, diluído e filtrado nesse papel previamente pesado. Depois era adicionado mais 250 ml de água nesse becker e colocado de novo para fazer a filtragem e limpar bem esse papel filtro. Após esse papel filtro, era encaminhado mais uma vez para a estufa, dessa vez a 80 graus por 3 horas, para posteriormente ele ser pesado novamente, depois de bem seco. Aí era feito o peso final menos o peso inicial, que dava o valor de P, que era multiplicado por 100 e dividido pela massa para obter a porcentagem de sólidos insolúveis em mel, que não podia ultrapassar o valor de 0,1%. Essa análise é uma análise de verificação de higiene, para verificar as impurezas presentes no mel.
presença de substâncias que não são solúveis em águas, como a cera, grãos de pólen, patas e asas de abelha, além de outros elementos que podem ser relativos ao processamento do mel. Então, a análise de cera que foi realizada foi a verificação de parafina e ceresina. Para essa análise, era preparada a solução alcoólica a 8% de hidróxido de potássio, pesado 5 gramas de cera, e adicionados 35 ml dessa solução de KOH. E depois, aqui no Erlenmeyer, né? E depois encaminhados para o banho-maria, onde ficavam 1 hora a 90 graus, junto com o condensador de refluxo, que é o que tem aqui em cima. Esse condensador de refluxo não permitia que o vapor saísse fora, ele ficava sempre retornando para dentro do sistema. Quando fechava 1 hora, era retirado e colocado 20 ml de glicerina, mais 100 ml de água fervente, homogeneizado e verificado como que ficava o mel depois disso. Se ele ficasse turvo, significava que tinha presença de parafina e ceresina. E se ele continuasse translúcido, significava que ele não tinha adulteração. Mas por que é adicionado parafina e ceresina no mel? Porque o preço da cera de abelha, ele geralmente tem um valor mais elevado do que essa cera. Então, adicionava-se a fim de ganhar mais dinheiro. A parafina é geralmente o produto mais usado na adulteração de cera. E também essa cera de abelha, depois do processamento, volta para as colônias e constroem seus favos e depositam alimentos que vão ser consumidos por seres vivos. Então, é uma análise fundamental, porque pode ser prejudicial à saúde, né? Tanto das abelhas quanto dos demais animais que venham a consumir esses produtos. Além disso, as abelhas também podem fazer a rejeição dessa lâmina de cera, puxando outra lâmina paralela com a sua cera natural, ou em casos extremos, elas podem até enxamear, por questão de estresse. E isso causa um atraso e um aumento do custo de produção para o produtor, né? Então, os conhecimentos técnicos adquiridos durante o estágio foram vários, como a rotina de laboratório, manejo com os equipamentos, enfim, vários conhecimentos técnicos adquiridos. E uma análise geral das atividades desenvolvidas. As análises foram desenvolvidas com bastante cautela, tiveram explicações bem minuciosas de cada análise, com várias demonstrações, com repetições das explicações, até atingir um nível de confiança para estar realizando elas. E é necessário sempre ter a certeza do que estava se realizando, porque ia interferir diretamente em toda a cadeia, né, os resultados dessas análises. E tinha o apoio sempre, além dos laboratoristas, do autocontrole do laboratório, que é como se fosse o manual do laboratório, além dos papéis que estão sempre na capela, em outros locais, para que a gente tenha certeza do que está fazendo. A quantidade de amostras analisadas é relativa com a quantidade de tambores que entram na empresa diariamente. Eu fiz uma média de 200 tambores diários, então uma estimativa de ter analisado cerca de 10.000 amostras de matéria-prima. De produto acabado e de cera, não consegui estimar, porque essas análises eram feitas intercalando ao recebimento do mel matéria-prima. E todas essas avaliações foram positivas, não reprovando nenhuma amostra. Aspectos positivos, limitantes e algumas sugestões administrativas. Uma sugestão que eu trago, a empresa, ela tem, como a gente pode ver, uma empresa bem grande, ela possui 2 andares também, sendo que no andar superior ela tem um laboratório que é ainda maior do que o que a gente geralmente utilizava. E com a adição de um pequeno elevador para estar levando essas amostras de mel entre os 2 andares, seria possível utilizar melhor o andar superior, que é um laboratório maior que daria mais estrutura para a realização das amostras. Também
seria possível a contratação de mais colaboradores, mais um laboratorista, e também mais pessoas para questão de limpeza, de fazer serviços mais básicos, como lavar potes, coisas desse gênero. Facilitaria bastante o dia a dia do laboratório. E a gente utilizava o uniforme da empresa, mas esse não incluía jaleco. E talvez fosse interessante também a utilização desse jaleco, que é uma norma geralmente de laboratório, né? Para a questão de quando respingasse ou caísse alguma coisa, alguma solução, não fosse diretamente no uniforme, né? Fosse no jaleco. Então, as considerações finais do meu estágio. O estágio proporcionou a aquisição de diversos conhecimentos, tanto técnicos como de conhecimento pessoal, vivenciando a realidade de uma empresa agroindustrial com exportações, realizada para diversas partes do mundo, demonstrando que, com planejamento e organização, todos os setores da empresa trabalham juntos e se complementam em prol de manter sempre a qualidade dos produtos. Os 3 meses de estágio propiciaram a aplicação de conhecimentos teóricos na prática, aguçando os sentidos, além da compreensão da importância do trabalho em equipe, com concentração na atividade que se estava realizando e boas práticas na indústria de alimentos. Essas foram as referências que eu utilizei para fazer o trabalho. E muito obrigado a todos. Estou aberta a perguntas. Então, obrigado, Vitória, né, pela apresentação. Então, agora nós abrimos as arguições da banca. Convidamos primeiro a professora Franciele, né, para começar as arguições. Depois passamos para o Maurício. Ligar o microfone, fica mais fácil. Bom, Vitória, parabéns. Tá? Primeiramente, eu quero agradecer você e o Miguel, né, por terem me convidado para participar da banca. Eu não... Quando tu me chamou, né, eu não imaginei que teu estágio pudesse ser com outra coisa. E fiquei muito feliz com o convite. Quando eu fui ler o teu trabalho, eu fiquei, assim, encantada, porque, salvaguardadas as diferenças de objetivo, eu tive que anotar porque eu estou um tanto esquecida. Eu posso dizer que o teu trabalho ele não perde em nada para uma dissertação de mestrado. As análises, elas estão bem detalhadas, que é o que se espera, né, de alguém que passa por procedimento de laboratório, rotina de laboratório, e elas estão detalhadas e bem descritas, tá? Então, eu preciso parabenizar vocês, né, por todo esse trabalho, porque isso é um trabalho em conjunto com o teu orientador. Eu, em seguida, agora vou te enviar o teu trabalho, né, com as correções, que são pouquíssimas, né, não, na verdade, não são, nem são, uma coisinha aqui, outra ali, mas é muito pouco, assim. Se tu não olhar bem, tu nem vai ver nada, tá? Eu tinha uma pergunta aqui que eu até anotei e tu respondeu no final, né, falou um pouquinho ali do HMF durante as análises, no final da rotina de análise do HMF, tu conseguiu responder o que mais ou menos eu imaginava. E agora, no final, daí fechou, tá? Deixa eu ver. A única coisa que eu vou te perguntar, tá? Em relação, tirando essa rotina toda, né, de laboratório, eu vi que tu conseguiu fazer uma análise da empresa, enfim. Como é que, na prática, tu enxerga a contribuição do estágio na tua vida? Na prática, assim, eu quero uma resposta que não é
não é as coisas, né, naquela consideração final, de que isso vai te ajudar, enfim, né, te ajudar na construção da tua constituição profissional, isso é fato, mas na prática, como tu enxerga isso a partir da Vitória, que entrou no estágio, que fez todo o estágio com o Miguel, né, durante todo esse tempo, que tem toda essa prática, que já faz vídeo mostrando para os outros, ensinando como é que faz suplementação. Essa Vitória, né, como é que ela entrou e como é que ela sai? Como é que ela enxerga a Vitória lá para frente? Só isso. Então, professora, foi uma ótima pergunta, que me propicia responder, né? E para mim fazer o estágio foi uma experiência muito boa. Eu não sei nem se eu consigo colocar em palavras, que é exatamente como você perguntou. Além da experiência de laboratório, eu fui criada na agricultura. Meus pais são agricultores e a gente trabalha com isso até hoje. Depois eu fui estudar, fui para o meio acadêmico, instituição, sala de aula, pesquisa de bolsa, e agora eu tive essa experiência dentro de uma empresa. Então, dentro de uma empresa foi uma experiência nova, completamente diferente de tudo que eu já tinha passado. Então, foi muito interessante ver todo o funcionamento. A questão de que tu tem que ter da concentração, quando tu tem que estar concentrada para te fazer a análise certo, de como que todos os setores da empresa integrados, eles funcionam realmente, que um ajuda o outro para o sistema inteiro funcionar no final, porque se um setor não dá certo, já vai trancando os outros. Então, toda essa função, funções trabalhistas, a questão de, hoje não veio um funcionário porque ele estava doente, todas essas questões que a gente pôde vir observando ao longo do estágio. Então, foi realmente muito interessante. Se a empresa acatasse essas sugestões que tu fez, por exemplo, e tivesse a oportunidade de tu ficar trabalhando, ficaria? Essa é uma pergunta complexa, né? Porque no momento a minha mente ela está bem voltada para a questão do mestrado. Então, talvez seja um caso a se pensar daqui a algum tempo. Eu imaginei. Eu já ia te perguntar isso, né? Foi meio provocativa essa pergunta. O teu trabalho, ele veio com um cunho acadêmico muito forte, assim, porque eu digo que bem detalhado, é difícil a gente pegar, mesmo trabalhos bem feitos, é difícil a gente pegar análises tão descritas detalhadamente, né? Porque às vezes o estagiário está tão preocupado em aprender e fazer a rotina que acaba não conseguindo passar aquilo para o papel da maneira, você perde alguma coisa ao longo do processo, né? E veio muito, muito concreto. Então, eu conseguia enxergar já, vislumbrar resultados ali na frente, assim, sabe, Vitória? Já pensei no Miguel muitas vezes te orientando e falando, e quem sabe tu consegue mais para frente fazer um mestrado, né? Porque tu vê várias coisas, várias possibilidades ali na frente no teu trabalho, lendo o teu trabalho, eu quero dizer. Tá? Isso, para quem não leu, fica mais difícil de entender o que eu estou falando. De toda forma, eu só tenho a te parabenizar o Miguel, parabenizar a equipe de vocês que trabalha de forma tão concisa com isso e que consegue fazer com que o aluno saia e faça estágio na área em que ele gosta. Eu acho que isso para o orientador, né, é uma das melhores coisas. Eu sempre digo, eu prefiro perder um orientado, mas que ele faça aquilo que ele realmente gosta, não só para cumprir horas. Tá? Então, eu fico muito feliz por ti, parabenizo vocês pelo trabalho, em seguida eu já vou te devolver, né, com as poucas considerações. Miguel, parabéns pela orientada, e outra coisa, e um dos agradecimentos mais bonitos que eu já vi de um aluno para um professor, tá? Então, acho que isso reflete bem esse momento que vocês têm, né, do Miguel com os orientados, abraçando todos, né, e dá para ver bem
claro isso no trabalho de vocês. Tá? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, professor. Passamos, então, a palavra, né, para o Maurício, para fazer as colocações dele. Muito obrigado, Fran. Então, Maurício, por Só uma favor. lágrima no canto do olho do orientador ali. Quase. Fechou muito rápido. Vitória, primeiro agradecer pela oportunidade, né? É sempre bom poder estar na condição de banca, embora algumas questões institucionais antigamente não eram tão favoráveis a esses momentos, então quando a gente consegue sair da parte apenas operacional e também contribuir na parte escrita dos trabalhos, tanto nas publicações que a gente participou nesses anos todos, como nessa parte final, né? Tanto da operacionalização do teu estágio, durante a realização do teu estágio que a gente acompanha também, e agora a parte final, a versão final, o relatório. Da mesma forma com que a professora Fran trouxe, eu vou te apresentar algumas sugestões apenas, são questões bem pontuais daquela lida do olhar externo que não acompanhou o desenvolvimento do relatório final e traz sugestões que, junto com o Miguel, vocês vão ter plenas condições de acatarem ou não acatarem, não vai mudar o brilhante trabalho que tu desenvolveu. Questões assim que me chamaram um pouco a atenção foi assim nessa questão da indicação numa pessoa para atuar dentro do laboratório. Desculpa, eu espero que não seja Covid. Pelo menos a gente não vai se contaminar. Para atuar dentro do laboratório, fazendo a parte da limpeza da lavagem ali dos Erlenmeyers, dos Becker e todo aquele processo. Eu não sei até que ponto isso a legislação permite, ou se permite, se não teria que ter um nível de capacitação mínimo. Então, de repente, ali tem que dar só uma conferida nessa questão da legalidade, que por mais que a gente vai fazer uma sugestão, um documento que pode ser entregue à empresa, a gente tem que estar a par dessa questão também. E uma questão mais pontual, assim, com relação ao teu relatório, na parte da introdução que tu trouxe aqui para nós na apresentação. Ali na introdução tu já começa falando sobre o laboratório, e daí aqui na apresentação tu falou um pouquinho da empresa, tem no histórico depois no decorrer do texto do relatório, mas faltou para mim ali um parágrafo falando sobre a importância das abelhas, a parte econômica mundial, e também descendo depois Santa Catarina, falando sobre essa parte econômica, que depois tu traz dos quantos prêmios a empresa já ganhou e o quanto que a gente conhece do que é exportado de mel e dos outros produtos das abelhas, para dar também um suporte dessa parte da economia. Tirando isso, não tenho perguntas. A parte descritiva ali das análises, elas são bem legais, são fáceis de visualizar. Para quem não está tão habituado como eu na parte laboratorial, ela tem que ler um pouco, que ele é cansativo, que ele é bem pontuado de cada função que precisa ser realizada na parte laboratorial, o que engrandece o teu trabalho, que quem for pegar esse material futuramente provavelmente consegue fazer as análises com toda certeza. Eu queria colocar no que tu falou, quando eu dei essa sugestão de uma contratação nova, é sempre difícil sugerir para uma empresa contratar mais alguém, porque no geral eles querem trabalhar com o que eles já têm, né? Mas foi mais no sentido que todo tambor que chega é colocado uma amostra. Então, imagina, chega muito tambor, então tem muitas amostras. Então, não necessariamente uma pessoa de limpeza para dentro do laboratório, mas mais uma pessoa para a limpeza da empresa, onde ela teria como uma das suas atribuições lavar os potinhos e não o becker em si. Então, não seria problema na legislação. Lavar esses potes, secar, colocar eles a rodar dentro da empresa de novo, nesse sentido.
e talvez outra contratação para dentro do laboratório daí, mas mais um laboratorista. Porque, por exemplo, a gente estava trabalhando em 2 estagiárias, e chegou no final do meu estágio, logo depois chegou o final da outra estagiária também. E aí ficou apenas os outros 2 laboratoristas para fazer todas aquelas análises. Legal. Como eu comentei, são sugestões. Às vezes na leitura pode ter passado algum ponto que eu não tenha me atentado, mas depois eu encaminho para ti o relatório, para que junto com o Miguel vocês possam ver a pertinência da manutenção das alterações ali, tá bom? Valeu, parabéns pelo trabalho, parabéns, Miguel, também. Muito obrigado, Maurício. Acho que o parabéns é para todos, né? Que desde lá do técnico, né, Vitória? Vem aos pouquinhos te moldando, te pulindo. Acho que a mão de todos os professores que tu teve aula, um pouquinho, acho que tu conseguiu pegar de cada um, né, e das pessoas que conviveram contigo dentro da instituição. Mas eu tenho umas perguntas também, não ia ficar sem fazer perguntas, tá? Olhando todo o teu estágio que tu fez ali dentro da Prodapes, a parte de laboratório, né? Eu tenho uma plena ciência do que isso a gente não trabalha em sala de aula, porque não dá tempo. Não tem nem como fazer isso em uma sala de aula, não tem nem como fazer na disciplina de TPOA, né? De práticas de produtos de origem animal, não, que teria que ter uma disciplina específica, certo? Tu acha que seria uma boa, assim, de ter algumas análises dessa, de preparar alguma disciplina extra dentro tanto do técnico como da agronomia e futuramente no curso da zootecnia que está para acontecer, de preparar uma disciplina extra só nessa análise laboratorial de mel? Será que vale a pena esse esforço da instituição? Olha, professor, ótima colocação também. Eu acredito que seja bem válido colocar uma disciplina optativa, porque algumas coisas a gente vê em química, questão de regras de laboratório, coisas bem básicas, né? Mas pelo menos a gente tem uma pequena noção. Mas para quem quer se aprofundar uma disciplina optativa em laboratório, talvez o nome da disciplina, seria bem interessante mesmo. E o que do que tu vivenciou dentro do laboratório ali nosso ali, né, de bromatologia ali, que tu ajudou muito a fazer as análises bromatológicas também, e que tu conviveu lá dentro daquele laboratório lá da indústria. Nós temos condições de fazer algumas análises dessas ali, sem adquirir nada, o que nós temos ali. É possível fazer alguma coisa? Eu adquirir é o brabo, né, é o problema. Então, outra coisa que eu queria colocar, participar dos projetos. A questão das pastagens, que a gente fazia bastante análise. Algumas coisas que eu fiz em solos também, tanto em sala de aula, quanto depois algumas coisas que eu fiz com o Leandro, algumas preparações de reagentes me ajudaram bastante dentro do estágio, e dá outra noção de mexer com produto químico, com vidraria. E foram realizados mais de 12 tipos de análises. Então, algumas coisas a gente tem dentro do campus, pelo menos do meu conhecimento. Por exemplo, eu acredito que tenha cubeta também, porque a gente tem o espectrofotrômetro, que é feito análise de solo. Então, acredito que, por exemplo, o HMF, que é onde a gente usava, talvez pode ser realizado, mas era feito com cubeta de vidro. Então, eu já não sei se tem dentro do instituto, se é obrigatório ter cubeta de vidro, mas eu acredito que sim. A questão da umidade também fácil. Eu sei que do laboratório do Eduardo tem os equipamentos. Algumas análises seriam possíveis de ser feitas sim. Ótimo. Nós temos as cubetas de vidro, tem os equipamentos fotofotômetro, tudo que precisar de fazer análise que for por colorimetria, nós temos condições de fazer. De titulação, a gente tem condição de fazer, né? O que falta, às vezes, é o tempo, o time. Ainda bem que o Gabriel agora está se dedicando a essa parte aí também, né, do laboratório. Mas, assim, a Vitória, quero agradecer, né, o convite por te orientar, né? A gente sabe que eu não oriento sozinho, os teus próprios colegas ajudam a orientar, o Maurício ajuda muito a orientar também, né? A gente tem uma equipe ali dentro. A orientação nunca é minha, é de todos.
tá? Então, a gente agradece, né, o convite dessa orientação aí da parte de Mel e te deseja um futuro aí muito promissor aí pela frente, tá? Eu vou abandonar esta sala aqui e vou passar para outra sala, que eu vou convidar o Maurício e a Fran para nós ir lá para fazer a avaliação do teu estágio. Tu quer fazer mais alguma colocação? Vocês vão voltar aqui ou estão dando tchau? Depois a gente volta. Vocês podem ficar aí e daí a gente volta, tá? Eu quero aproveitar, então, o momento para agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, né? A minha supervisora do laboratório está aqui presente, a Miriam, e agradecer sempre a orientação do professor Miguel e do Maurício, que vocês, para mim, são meus 2 orientadores. Agradecer a professora Fran, infelizmente a gente não pôde ter tanto convívio em sala de aula, mas tenho certeza que a gente perdeu muito em não poder juntar TPOA com bovino de corte, viticultura. Foi uma perda inestimável. Agradecer muito. O sentimento agora é realmente de gratidão por conseguir concluir mais essa etapa. E agora, cada vez mais próximo de realmente concluir a graduação. Muito obrigada, gente, por todo o apoio. Então, a gente te agradece. Fran e Maurício, eu mandei um convite para vocês, eu acho que está no e-mail de vocês, tá? Para outra sala. Só para fazer a avaliação e a gente já volta para cá, tá? Então, vou interromper a gravação, tá certo, pessoal? Tu mandou hoje, Miguel? Mandei agora. Ah, tá. Tá vindo a Então, cavalo. eu vou sair. Tá vindo a cavalo. Mandei agora, vê se tá aí. Dá uma olhada aí. Deixa eu ver. Não